Fala moçada, beleza? Tudo certinho? Meu nome é Leandro Gabriel, professor de Conhecimentos Pedagógicos. Neste bloquinho a gente vai falar um pouquinho aí sobre a lei que trata do bullying. Então vamos que vamos aqui na telinha, ó. Lei 13.185, publicada no ano de 2015, uma lei federal. E o que essa lei institui então, Leandro? O Programa de Combate à Intimidação Sistemática, chamado de bullying, em todo o território nacional. O termo bullying que teve, como um dos seus precursores o sueco Dan Oloeus. Então Dan Oloeus foi aí um dos precursores do termo bullying, pesquisador sueco. E a referida lei, ela traz aí a seguinte definição de bullying: todo ato de violência, seja ela física ou psicológica, intencional e repetitivo. Então, um ato intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou um determinado grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, normalmente, uma relação aí de poder de um grupo ou de um indivíduo perante uma ou mais pessoas fragilizadas. Daqui a pouquinho, lá no finalzinho da videoaula, a gente vai fazer algumas questões e a gente vai visualizar como é que isso daí, por exemplo, já foi cobrado em prova, tá certo? Como é que essa questão da definição do bullying, ela é importante e como ela pode ser evidenciada lá no teu certame. Lembre-se sempre, uma vaga é sua. Vamos que vamos na tela. Olha aí, ó. Aí entrando na fundamentação das ações com base na lei, nós temos aí o seguinte: que o Programa de Combate à Intimidação Sistemática poderá fundamentar as ações de quem? Do Ministério da Educação. Então, um órgão máximo da educação referente ao poder executivo, vinculado à União, ao governo federal. E aí eu botei esse L1. Por que esse L1? Esse L1 significa lacuna 1. E por que eu estou pondo isso daqui, Leandro? Porque é o seguinte: tem alguns alunos que eles, antes da videoaula, eles acessam um material impresso, né? Então, os slides. Então, lá no finalzinho do material impresso, eu coloquei o gabarito identificando as lacunas, tá? Então, o significado de cada lacuna. Então, é o seguinte: as lacunas, elas são propositais, principalmente quando a gente trabalha a parte da legislação, porque é aí onde pode morar o perigo. Então é aí onde a banca ela pode fazer algum tipo de alteração, caracterizando aí um possível pega lá na tua prova, beleza? Então olha aqui na telinha, além também de alguns destaques que são necessários. Então olha só, voltando aí na premissa de que o Programa de Combate à Intimidação Sistemática poderá fundamentar as ações do MEC, assim como também das secretarias estaduais e municipais de educação. Tais secretarias são responsáveis pela gestão dos respectivos sistemas de ensino. Quais sistemas de ensino, Leandro? Os sistemas estaduais, municipais, assim como também do próprio DF, próprio sistema aí de ensino do Distrito Federal. Lembrando que o DF não é nem estado nem município, mas assume competências de estados e municípios conforme dispõe a LDB aí como exemplo. Ok? Então, ações do MEC, das secretarias estaduais e municipais, bem como também de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito. Então, a temática do bullying diga respeito. Aí, entrando na caracterização do bullying. Então, a referida legislação, ela também faz aí a caracterização da intimidação sistemática quando há uma violência física
ou psicológica. Lembre-se sempre disso, tá? Isso daí costuma cair bastante. Então, uma intimidação sistemática que gera uma violência tanto física como também aí psicológica. Outro ponto, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, aí nós temos aí 8 pontos especificados que podem caracterizar o bullying. Primeiro delas, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, muito comum, né? Tem muita gente que deve estar pensando assim, porra, Leandro, eu na escola sempre sofri bullying ou sempre também cometi bullying e nem existia esse negócio de bullying, né? Sem dúvida, bullying é uma terminologia nova, recente e que, de certo modo, vou falar aqui na minha época. Na minha época, eu sempre sofri e sempre cometi também. Não vou dizer que eu era santo, não. Sempre fui algoz também. Mas a gente não tinha essa coisa, né? Estou sofrendo bullying e tal, como hoje, já que este termo é um termo recente e que vem cada vez mais sendo debatido aí nos últimos anos. Então, olha aqui, ó. Apelidos pejorativos. Quantos apelidos eu não já tive, né? 4. Ameaças por quaisquer meios. 5. Grafites depreciativos. O que seria isso, pessoal? Exemplo, desenhos depreciativos. Então tá aí um pequeno exemplo, né, de grafites depreciativos. 6. Expressões preconceituosas. 7. Isolamento social consciente e ao mesmo tempo premeditado. E o 8º, as pilhérias. O que seria aí as pilhérias? Quando a gente fala de pilhérias, a gente pode falar aí das gozações, né? Então, gozações. Você zombar do outro. Então, zombar, gozar do outro. Certinho? Então, uma outra coisa que eu queria destacar aqui é a questão do isolamento social, que também é típico dentro das ações relacionadas ao bullying. Então, isolamento social consciente e premeditado. Aqueles indivíduos que sofrem bullying, comumente eles passam a ser isolados dos demais grupos, né? Ou colegas de sala, colegas de escola, enfim. Outro ponto aqui, especificado na lei, e é uma temática também de suma relevância, já que agrega aí as novas tecnologias de informação e comunicação, então a NTIC, que é o cyberbullying. Então, ou seja, o bullying é recorrente nos espaços virtuais. Então, nós temos aí a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando se usam os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico, social, enfim. Então, através aí da rede mundial de computadores, da internet e das dezenas aí de grupos sociais, enfim, redes sociais, Facebook, Twitter, você pode disseminar informações ou fatos que não sejam verídicos acerca de determinadas pessoas com o simples intuito de constrangê-las de alguma forma, tá certo? Então, cyberbullying é uma temática também muito recente e que vem aí gradativamente sendo evidenciada nas últimas provas, em particular nas questões relativas a conhecimentos pedagógicos, tendo como temática bullying e outros temas aí educacionais mais recentes. Outro ponto aqui também que a gente deve evidenciar na legislação diz respeito às ações. Então, a intimidação sistemática, bullying, ela pode ser classificada conforme as ações praticadas. A legislação ela especifica 8 ações. Então, quais são essas 8 ações? A primeira delas, ó, L2, lacuna 2, tá certo? Então, lá no gabarito vai estar o código. Primeiro, insultar, xingar e apelidar
pejorativamente, muito comum, que é a ação verbal, que de certo modo agrega aí uma tipificação de violência, né? A violência verbal. A segunda, difamar, caluniar, disseminar rumores, a moral. Então, o cyberbullying, ele se encaixa aí diretamente nessa violência moral. A terceira ação, que implica no assédio, na indução, no abuso, então assediar, induzir e ou abusar. Essa é a violência sexual, a ação sexual. A quarta ação é a social. Então, quando a gente fala da ação social, nós temos aí o ignorar, o isolar e o excluir. O quinto, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Essa, segundo a legislação, é a psicológica. Sexta ação, socar, chutar, bater. Essa é a física. Sétima, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. Material. Já estou até pensando aqui, ó, na medida que eu vou falando, a galera já vai pensando assim, porra, já sofri isso, ou não, eu já fiz isso daí, ó, tá vendo? Eu mesmo estou aqui escrevendo aqui, já matutando um monte de coisa. Tela. Oitava, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento, ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Essa é a virtual. Não é pra rir não, né, galera? É pra chorar, né? Mas pra não chorar a gente acaba rindo, né? Mas enfim, então a oitava aí, a violência de ação virtual. Então essa também tem uma forte relação com o cyberbullying. Tudo bem até aí, moçada? Tudo certinho? Então, beleza. Então, vamos que vamos, continuando aí, elencadas as ações previstas na legislação. Agora, vamos para os objetivos. Normalmente, também as bancas adoram cobrar objetivos, tá certo? Agora, adoram descrever um ou outro objetivo, fazendo aí a devida correspondência ou não com a referida legislação. Então, olha aqui, ó. Prevenir, combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade. Então, nós temos tanto ações preventivas como também de combate à prática da intimidação. Agora é aquela velha história. Você achar que as políticas públicas de modo geral, assim como as ações intraescolares, elas irão acabar com o problema da intimidação sistemática, isso é utopia, tá certo? Então, os próprios estudiosos da temática dizem, até porque a violência ela é um fenômeno que ocorre também fora da escola e que há inúmeros agentes causadores fora do espaço educativo escolar. Muitas vezes isso vai se refletir dentro das escolas, não sendo agentes causadores da própria escola em muitas situações. Então, as ações elas visam o combate e a prevenção de tais questões ou ações vinculadas aí ao bullying. Outro ponto, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Então aqui merece destacarmos aqui a importância da formação inicial e continuada dos profissionais docentes, assim como também das demais aí, equipes e atores que compõem a comunidade educativa. Então vamos destacar aqui, ó, a importância da formação, não só inicial, como também continuada. Até porque também a gente pode perceber o seguinte, a academia ela vai te dar subsídios teóricos, elementos teóricos para que você possa refletir sobre a temática. Mas é lá na prática que você vai vivenciar certas situações e que nós, enquanto educadores, a gente não pode se omitir perante casos aí ou situações relacionadas a bullying. A gente tem que intervir,
mas também intervir de maneira correta, de maneira significativa, de uma maneira técnica, de modo que a gente possa não apenas combater, como também minimizar tais ações dentro da sala de aula e, consequentemente, no próprio ambiente escolar. Outro ponto, outro objetivo a ser destacado, implica aí na implementação e na disseminação de campanhas educativas, conscientizando e informando. Então, está aí uma das medidas preventivas que devem ser tomadas. Outro objetivo, instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da intimidação de vítimas e agressores. Então, ou seja, de modo que os pais, familiares e responsáveis de modo geral estejam devidamente atentos a possíveis mudanças de comportamento, o fato às vezes do filho não querer ir para a escola, isso pode ser algum sinal negativo, enfim, que ele pode, de certo modo, estar sendo ameaçado por alguém ou por um grupo de alunos dentro da escola. Então, são questões que os pais, os familiares ou responsáveis de modo geral devem estar atentos, de modo que, normalmente, o que acontece? O indivíduo, quando sofre bullying, ele meio que se exclui dos demais colegas e ele tem uma certa dificuldade de chegar para alguém e solicitar ajuda, auxílio. Inclusive, uma das possíveis consequências de jovens que sofrem bullying nas escolas é o próprio suicídio. Então, muitos adolescentes se suicidam em virtude do bullying e de não conseguirem buscar ajuda, auxílio com ninguém. E se não houver esse diálogo aberto com a família e com os respectivos pais, e se os mesmos não estiverem devidamente atentos a essas possíveis mudanças de comportamento, as consequências elas podem ser trágicas. Tela. Outro ponto, dar assistência psicológica, social e jurídica, não só às vítimas, como também aos agressores. Até porque só há bullying partindo de quem? Dos agressores. Beleza? O bullying não parte da vítima. O bullying ele parte exatamente de quem é algoz. Bom, outros objetivos previstos na legislação, nós temos o de integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo. Então, ou seja, políticas públicas que agreguem aí como parceiros os próprios veículos de comunicação, os veículos televisivos, os de rádio, revistas, jornais, enfim, a própria internet, né, os blogs, enfim, sites, que possam, de certo modo, contribuir aí com maiores e melhores informações sobre a temática, visando não somente identificar e conscientizar sobre o problema, mas principalmente prevenir e combatê-lo. Outro ponto, promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Então, ou seja, projetos preventivos e interventivos que agreguem justamente essa premissa da cultura de paz no interior das escolas. Trabalhar o valor e não o contravalor, tá certo? Então, ou seja, projetos que tenham como temática a violência, a ideia não é essa. A ideia é que os projetos tratem sobre o quê? Sobre os valores. Então, a paz, o respeito, a solidariedade, o bem comum, enfim. Outro ponto, evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos. Então, a ideia não é punir, mas sim o quê? Formar. É aquela mesma premissa da avaliação. Quando a gente fala da avaliação somativa, ela tem um caráter, o quê, Leandro? Punitivo. E aí vem a avaliação formativa, estabelecendo exatamente uma lógica contrária a essa ótica somativa classificatória. Então, ou seja, não deve ter um caráter punitivo excludente, mas sim um caráter formativo. É errando que o indivíduo vai aprender. Então, olha aqui na tela, ó. Se cair isso na prova, está lá previsto na legislação. Evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores.
privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Então, há outras estratégias ou alternativas mais inteligentes que podem e devem ser utilizadas em detrimento ou em substituição a alternativas punitivas de quem agride, de quem é algoz, tá certo? E, por fim, o último objetivo definido na legislação: promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência. Todos os tipos de violência. Com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática ou constrangimento físico e psicológico cometidos por alunos, mas que também podem ser cometidos por outros atores. Olha aqui, ó, professores. Então, o bullying que o professor pode cometer perante o teu aluno, estabelecendo práticas e ações punitivas, excludentes dentro da sala de aula, como também o bullying que o próprio aluno pode cometer sobre o professor, tá certo? Que também tem sido muito comum. Outro ponto, e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar, ou seja, servidores técnico-administrativos, especialistas, membros da equipe diretiva, enfim. Então, todos os atores aí, de certo modo, podem estar direto ou indiretamente direto ou indiretamente sendo influenciados ou influindo na promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. E aí, dentre as considerações finais que a gente deve especificar aí com relação à legislação, que essa legislação é bem pequenininha, ela só tem 8 artigos. Então, primeiro ponto é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, das organizações educativas de modo geral, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática. A diagnose ela é fundamental, até mesmo para a gente saber quais são os principais agentes causadores de tais intimidações sistemáticas. Então, identificando os principais agentes causadores que a gente pode aí definir estratégias, medidas que sejam mais eficazes, mais eficientes no combate ao bullying. Outro ponto, serão produzidos e publicados relatórios. Se falar na prova, semestrais das ocorrências de intimidação sistemática nos estados e municípios, ou seja, nos respectivos sistemas estaduais e municipais para o planejamento das ações, pega. Não são relatórios semestrais, mas sim relatórios bimestrais, é o que a legislação prevê, ok? Então vamos destacar aqui, ó. Relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática, tanto nos estados quanto nos municípios. E os entes federados, de modo geral, ou seja, União, Estados, DF, municípios, deverão ou poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa instituído por esta lei. Então, muito cuidado, porque a lacuna ela pode indicar o pega, tá certo? Então, se estiver lá, deverão, incorreto, não é essa terminologia atribuída na legislação. Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução tanto dos objetivos quanto das diretrizes deste programa instituído aqui na lei que nós estamos tratando. E esta lei entra em vigor após decorridos quantos dias da data de sua publicação oficial? Que é uma outra sacanagemzinha. Então, ou seja, as bancas adoram cobrar números, dias, prazos. Então, são quantos dias aqui, moçada? 90 na tela. Ó, uma vaga é sua. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias da data de sua publicação oficial. Qualquer número aí que não for 90, pega errado. Exercício, vamos lá. A internet e as redes sociais têm sido importantes espaços de interação social e de redução relativa das distâncias físicas, aproximando pessoas e culturas. Entretanto, essas ferramentas também vêm sendo utilizadas por pessoas e por grupos
com o objetivo de fazer propagandas racistas, misóginas. O que são misóginas? Ódio contra as mulheres, homofóbicas, xenófobas e revanchistas. O que seriam as revanchistas, pessoal? Desejo de vingança, né? Então, desejo de vingança. Maquiavélico, né? São muitos os casos e os crimes desses tipos cometidos pela grande rede e em muitas ocasiões a escola se vê envolvida. E aí vem a primeira afirmativa aí para a gente julgar. Então é a típica questão que você tem afirmativas, para cada afirmativa exige aí um julgamento específico, ou verdadeiro ou falso, e lá no finalzinho você vai ter que marcar aquilo que está sendo aí indicado no comando da questão, se você vai marcar as alternativas corretas ou se você vai marcar as alternativas incorretas, enfim. Então vamos lá. Item 1. A escola deve promover espaços de diálogo e de reflexão sobre racismo e outras formas de preconceito e discriminação, como meio de enfrentamento do problema. Verdadeiro ou falso? Sem dúvida nenhuma, verdadeiro. 2. A escola deve prever em seu plano de ação interno formas de combate à intimidação sistemática ou bullying e também ao cyberbullying, ok? Embora ainda não haja no país legislação específica a esse respeito. Certo ou errado? Errado, né, galera? Até porque a gente acabou de falar aqui de uma legislação que trata especificamente sobre a questão do bullying, do cyberbullying, enfim. Então, há sim no país uma legislação específica. Olha só, eu quero ressaltar também uma coisa que eu já falei até em outras videoaulas aqui no GRAM, que é o seguinte: você tem uma oração, aí de repente você tem uma vírgula, e aí vem uma palavra como embora, contudo, portanto, porém, não. Se tivesse break news e vier um imperativo negativo, normalmente, presta atenção. Ó, corta para mim, Percival, aí. Normalmente, a afirmativa está incorreta. Eu não estou dizendo que sempre que tivesse break o não, ela estará errada. Mas, quase sempre, o item está errado. Muita atenção com isso, tela. 3. A escola deve garantir um ambiente de respeito à diversidade para que os estudantes se sintam seguros, beleza? E para que os problemas ligados à socialização sejam reduzidos. Perfeito. Essa também está bacana. Então, reduzir os problemas ligados à socialização. E dar maior segurança também aos educandos. 4. A escola deve zelar pelo bem-estar dos estudantes, ok? E promover a convivência pacífica e democrática. Perfeito. Apoiando projetos e práticas vinculados a uma linha teórica tradicionalista, aí não, aí borrou a questão, né? Falso. Então ficou VF, portanto, letra C de casinha estão corretas 1 e 3. Vamos para a próxima. Questão 2. A intimidação sistemática bullying se caracteriza quando há violência física ou psicológica. Olha a definição aqui da legislação. Intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, incluindo ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente, premeditado ou pilhérias. Aquelas 8 situações, né, que nós elencamos aqui. Tudo com o objetivo de intimidação ou agressão, causando dor e angústia à vítima. Para efetiva configuração do bullying, esses atos devem ser, letra A, praticados necessariamente por grupo de pessoas em relação a uma pessoa específica, independentemente da existência de uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Certo ou errado? Errado, né, galera? Primeiro porque nós vimos que a prática ela pode ser por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas sobre uma ou mais pessoas caracterizadas aí como vítimas, tá certo? Então, errado. Outro erro, independentemente da existência de uma relação de desequilíbrio de poder, nananinanã. Vamos lá, letra B.
Praticados necessariamente por superior hierárquico também não, em relação a uma pessoa ou grupo, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Essa também está fora. Letra C. Praticados necessariamente por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, sem dúvida nenhuma. Normalmente, o bullying ele é sofrido pelas pessoas consideradas mais frágeis pelos seus algozes. Letra D. Praticados necessariamente por indivíduo ou grupo, em relação a uma pessoa específica, não. Pode ser a uma pessoa ou a um grupo. Independentemente, também não, da existência de uma relação de desequilíbrio de poder. Praticados necessariamente por um indivíduo devidamente identificado, também não. Em relação a um grupo ou a superior hierárquico, está fora. Independentemente, também está fora. Então, ficou letra C de coração. Vamos agora para a última questão. Questão 3, segundo a Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, Bullying, leia as afirmativas abaixo e julgue certo ou errado. Vamos que vamos, item 1. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência. É um dos objetivos do referido programa? Sim, é um dos objetivos. Corretíssimo. 2. Serão produzidos, está vendo aqui, ó, típico item que cobra os objetivos aí previstos na lei. 2. Serão produzidos e publicados relatórios semestrais das ocorrências de intimidação sistemática bullying nos estados e municípios para planejamento das ações. Relatórios semestrais? Nananina. São relatórios bimestrais. Está vendo a sacanagem? Então, o item está errado. Como você é nosso aluno aqui no Grão Online, você não cairá nas sacanagens das bancas, beleza? Então é isso, com isso a gente finaliza essa videoaula relacionada a essa importante lei que trata sobre o bullying. Nos vemos aí em outras videoaulas e lembre-se sempre, ó, uma vaga é sua. Você é capaz e uma vaga é sua. Grande abraço, até mais.